nasceu essa semana e nós vamos conversar com a vice-diretora do Instituto de Tecnologia de Alimentos, né, que é o ITAL, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gisele Camargo. Olá, Gisele, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Eu que agradeço a oportunidade de falar aí para vocês e para os ouvintes. Bom, obrigada. Boa tarde. Sempre as pesquisas, elas vão evoluindo, né? E o setor de alimentação, a gente tem pesquisas de todos os tipos. Alimento que faz bem, alimento que faz mal, alimento que pode melhorar a qualidade da saúde das pessoas, que pode, por exemplo, diminuir locais que têm muita vulnerabilidade, né? Pessoas que passam fome e não têm condição de se alimentar regularmente, né? Então, quais são esses trabalhos, né? O que a senhora destaca dos trabalhos que o ITAL está fazendo para melhorar essa pesquisa? Bom, nós temos trabalhado aí, o ITAL está completando agora em agosto 60 anos, né, de história, e sempre trabalhamos nessa área de alimentação, desde o alimento seguro, saudável, né, mas também gostoso e de acessível, né. Então, a gente tem pesquisas desde da criação do Instituto nessas linhas e é a prioridade da instituição. E nós sempre atuamos junto com o setor privado, né? E ultimamente temos trabalhado aí em inovação, em projetos maiores, que foi o que você comentou aí, que teve um evento anteriormente, ontem, né, falando então da transformação da agroindústria, da indústria, né, de alimentação com inovação. E o que é isso? O que a gente tem que fazer? Nós temos que pensar então em alimentos mais saudáveis, que sejam sim cada vez mais relacionados com a saúde, né? O que eu vou comer, como que a indústria pode se posicionar, inovar e trazer isso e de forma acessível. É um grande desafio, né? Mas o país é também um grande produtor agrícola e ele tem que evoluir sim para essa industrialização de forma que atenda ao país e ao mundo. Exato. Agora, pode falar. Não, se a gente lembrar, Gisele, quando surgiram os alimentos sem agrotóxicos, né, os orgânicos, né, que já foi uma revolução na indústria em larga escala, né, saiu do consumo das famílias que apenas plantavam, né, para subsistência própria e chegou no mercado, chegou com um preço um pouco mais alto, obviamente, porque dá muito mais trabalho de se fazer de se cultivar um alimento orgânico do que se usar um defensor agrícola, né? Porque não pode mais falar agrotóxico, né? Essa parte também de deixar os alimentos mais saudáveis passa por isso também? Passa para o uso correto de defensivo, passa para boas práticas, passa por uma questão de produção sustentável, né, que você não agride o meio ambiente, então isso conta com tudo, conta também com a diminuição, com o uso de bioinsumos, né, e conta também com o uso menor de defensivos. Então, isso passa na área de produção e nós que somos do ITAL temos que trabalhar já com a matéria-prima, né, que vai chegar, mas que a gente consiga transformar essa matéria-prima de forma segura, né, com qualidade, com sabor e acessível. Esse é o grande desafio aí do mundo. E esse evento, né, que o ITAL participou, né, foi o palco dele, pela relevância histórica, fala de formas sustentáveis, como a senhora já citou, e regenerativas de cultivo, tecnologia, inovação, segurança alimentar. O que seria uma forma regenerativa? Isso não é a nossa área de atuação, né? A parte de regeneração, mas a agricultura regenerativa é você estar pensando sempre num todo, holisticamente, não sei se eu posso falar isso para você. Então eu vou pensar desde a regeneração do solo, das plantas e daquele ambiente para produzir alimento. Então é algo muito mais complexo, né? Então eu vou considerar até, por exemplo, o micro-organismo do solo. Como ele vai agir lá, como a gente tem microbiota no nosso intestino, essa agricultura regenerativa, ela também considera desde a microbiota do solo até, então, a planta grande. Então, é uma tendência, né, da gente pensar de forma mais holística mesmo sobre a produção de alimentos.
Então, a gente está falando da produção, principalmente dos agrícolas, né? Mas a gente está vendo, né, na tela atrás da senhora aí alguns manufaturados, né? Também faz parte da pesquisa do Itaú tornar o alimento mais seguro, mesmo quando é manufaturado, mesmo quando ele recebe misturas, né, para chegar até uma forma industrial, porque muita gente fala isso, né, que o alimento industrializado não faz bem, o que, na verdade, a gente não pode dizer que isso é verdade, porque passa por controles, né? Tem o selo do CIF, passa por informações nutricionais, mas tem essa questão também de ainda aprimorar o alimento industrializado. Ah, sim, sempre vai ter, né? Porque nós não chegamos aqui para alimentar o mundo sem a industrialização de alimentos, né? Não seria possível isso com segurança. Então, a primeira parte é a segurança, eu não posso ter nenhuma contaminação, eu não posso causar nenhuma epidemia, né, em termos mas eu preciso, sim, evoluindo para a nutrição, para a questão da saúde, mas tudo está relacionado ao estilo de vida, não é só alimentação. Então, muitas vezes você fala, o alimento industrializado é que é. Então, depende muito mais de todo um complexo do estilo de vida mesmo, de como a pessoa, né, se faz exercício, se não faz, então ela tem que fazer exercício, tem que melhorar a alimentação, e claro que a indústria tem também a possibilidade de melhorar, como, por exemplo, diminuir sódio, diminuir açúcar, diminuir o teor de gorduras, e isso tem sido feito nos últimos anos pela indústria, né? Vê que nós temos aí uma nova rotulagem aí frontal, que é para informar ao consumidor como que vai ser isso, se é alto em sal, se é alto em açúcar, e isso o consumidor fica sabendo, mas a indústria também tem que se melhorar para que tenha esses índices menores. Das atuais pesquisas que o Itaú está fazendo, Gisele, qual que a senhora destaca, né? Claro que todo trabalho é importante, mas às vezes tem um que ele pode ter um impacto maior para o pesquisador, para o mercado, para o consumidor. Tem algum, assim, específico que a senhora queira destacar? Eu vou destacar, além da parte de segurança e de toda a análise de qualidade que a instituição faz, né, com os 74 laboratórios da instituição e 21 planta piloto, a instituição também tem trabalhado na produção de ingredientes saudáveis, né? O que é isso, né? Nós temos um projeto grande que se chama Plataforma Biotecnológica Integrada de Ingredientes Saudáveis, que junta 10 empresas, grandes empresas do país e multinacionais, 3 instituições, o Itaú, a USP e a Unicamp, e que desenvolve, então, ingredientes para ser adicionado no alimento industrializado que você falou, de forma saudável. E como são, por exemplo, é uma produção por biotecnologia, né, que você não vai usar solvente, você vai ter um produto mais limpo para produzir um lipídio com menor caloria. Isso é disruptivo. Uma proteína doce para você substituir o açúcar, né, outras fontes alternativas de proteínas vegetais, por exemplo. E, finalmente, por exemplo, você produzir ingredientes a partir de subprodutos da indústria. Né? O que eu faço com a casca da manga? Eu vou transformar ela num ingrediente que eu posso aplicar numa bala, num biscoito que tem um efeito antioxidante, anti-inflamatório, uma bala futura. Então, a gente tem um projeto bem grande nesse sentido. E temos outras iniciativas aí para a gente... Mas isso é do tema de alimentos saudáveis. Né? Não, sem dúvida. E essa dos alimentos saudáveis, a gente sempre que fala em pesquisa, né, a gente sabe que tem, às vezes não, sempre demora um tempo, porque a pesquisa, ela tem que ter o resultado comprovado, ela tem que passar por testes, né? Mas essas soluções especificamente que a senhora acabou de dizer aí, que são muito interessantes, né, do ponto de vista nutricional, elas têm, assim, elas demoram muito para chegar no mercado, existe negociação com empresas, como que é esse trabalho do Itaú, né, quando se conclui uma pesquisa como essa, ou quando a pesquisa está em andamento e alguma indústria se interessa? Bom, isso a gente tem feito desde a legislação de 2017, de lei de inovação, que permite diferentes atividades. No caso específico desse projeto, a gente já tem 10 empresas investidoras que vão ter prioridade nessas tecnologias para que isso chegue no mercado. É fundamental hoje em dia que em qualquer desenvolvimento de pesquisa, você não tenha só o instituto, você atenda primeiro uma demanda do setor. Então, isso que a gente faz pesquisa aplicada. Então, essa era uma demanda do setor, da indústria, a gente precisa de tecnologia nacional de ingredientes, e não só importar ingredientes mais saudáveis, né? Nós precisamos fazer aqui. Então, essa era uma demanda. Então, nós estamos atendendo a uma demanda, fazendo
essa pesquisa, que já tem vários níveis, tem plataformas, né, que eu falei aí, dos tipos que já estão mais avançadas, que entre um ano pode ter possibilidade de lançamento de um produto, e tem outras que 2 ou 3 anos que vai precisar de um pouco mais. Mas esse é um projeto de 5 anos, por exemplo, e a gente pode transferir, licenciar, pode fazer atividades, modelo de negócio como for melhor para o mercado. Então, isso tem que ser também estudado e analisado. Nossa, e é algo assim que pode revolucionar a indústria e principalmente, né, a qualidade dos produtos, né, dos alimentos para a saúde das pessoas, que é isso que o Itaú procura, uma instituição que tem 60 anos, e o que a senhora trouxe aqui, tem muita gente de olho já, viu? Porque comer coisas gostosas sem fazer mal para a saúde, né? É um desafio tanto, né? A gente queria comer e não engordar, né? Também. Gisele Camargo, vice-diretora do Itaú, o Instituto de Tecnologia de Alimentos do Governo de São Paulo, né, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, fazendo 60 anos, e a gente, quem não conhece, está conhecendo agora a importância desse trabalho de pesquisa. Muito obrigado pela entrevista, Gisele, uma boa tarde. Boa tarde, obrigada aí pela oportunidade. Um abraço. Um abraço. Agora 2h55.